Olá! Hoje vamos mergulhar numa questão que, olha, dá o que falar no meio cristão. Vamos analisar um documento chamado Batismo nas Águas, que trata de uma controvérsia bem no coração da fé. Ele coloca dois versículos bíblicos muito importantes que parecem entrar em conflito. Então se prepare, porque a gente vai fundo numa questão que divide opiniões há séculos. Bom, o ponto de partida de toda essa análise é um aparente conflito. De um lado, temos um mandamento direto e claro de Jesus. Do outro, a prática dos seus apóstolos mais próximos, que parece ir totalmente na contramão dessa ordem, poucos dias depois. E isso nos leva à pergunta central que o documento quer responder. Uma pergunta que mexe com o nosso entendimento da Igreja primitiva. Será possível que os apóstolos, logo no comecinho de tudo, desobedeceram uma das ordens mais importantes de Jesus? Vamos dar uma olhada nos textos para entender isso melhor. Olha só que interessante o que a gente tem aqui. À esquerda, em Mateus, a ordem de Jesus, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. À direita, em Atos, apenas 50 dias depois, no dia de Pentecostes, vemos Pedro dizendo para batizar em nome de Jesus Cristo. Ué, como assim? A fonte questiona exatamente isso. Por que essa diferença tão grande em tão pouco tempo? Para tentar resolver esse quebra-cabeça, o documento faz uma investigação. Será que o que aconteceu lá no Pentecostes foi um caso isolado, uma exceção? Ou será que era assim mesmo o que eles sempre faziam? Vamos seguir as pistas que a fonte nos apresenta passo a passo. A primeira pista é talvez a mais famosa de todas. No dia em que a igreja nasceu, como está lá em Atos, quase 3.000 pessoas foram batizadas. E o registro é bem claro, foram batizadas em nome de Jesus Cristo. Esse é o nosso ponto de partida para entender como eles agiam. Vamos avançar um pouco no livro de Atos e ver como a história continua. A fonte aponta para a evangelização dos samaritanos, um grupo diferente dos judeus. E, mais uma vez, o texto especifica que o batismo foi feito em nome do Senhor Jesus. Parece que está a se formar um padrão aqui, não é mesmo? E essa prática não se limitava a judeus ou samaritanos. Quando a mensagem do Evangelho chegou aos gentios, ou seja, aos não-judeus, com a conversão de Cornélio, o centurião romano, adivinha? A instrução de Pedro foi exatamente a mesma. O padrão continua, atravessando barreiras culturais e étnicas. O documento continua sua análise, nos levando agora para o caso dos discípulos a Éfeso. Anos mais tarde, e numa região bem distante, a prática registada continua surpreendentemente consistente. O batismo era realizado em nome do Senhor Jesus. E talvez o exemplo mais pessoal e forte que a fonte apresenta seja o do próprio apóstolo Paulo, uma figura central no cristianismo. A instrução que ele recebeu para o seu próprio batismo, depois daquela conversão dramática, foi para invocar o nome do Senhor. Então, o ponto crucial que a fonte nos mostra é este. Ao analisar o livro de Atos, surge um padrão inegável e consistente. A prática dos apóstolos, em todos os casos registrados, sem nenhuma exceção, era batizar em nome de Jesus. Isso não parece ser coincidência, mas sim a regra. Ok, se os apóstolos seguiram um padrão tão claro, como isso se encaixa com a ordem original de Jesus em Mateus? É aqui que a fonte apresenta sua principal tese, a chave para desvendar esse aparente enigma. A pergunta continua no ar, e é a mais importante de todas. Como que a prática consistente dos apóstolos pode ser vista como obediência e não desobediência à ordem de Jesus? A resposta, segundo a fonte, está numa única e crucial palavra: nome. E este slide mostra o coração do argumento da fonte. Ela defende que os apóstolos não desobedeceram, mas sim que eles entenderam a ordem de Jesus de uma forma que talvez nos escape hoje. Eles interpretaram que a ordem em nome, no singular, se referia ao único nome que encapsula a revelação completa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nome Jesus. O raciocínio do documento se desenvolve assim, passo a passo. Primeiro, Jesus disse nome, no singular, não nomes. Segundo, a fonte argumenta que Pai, Filho e Espírito Santo são títulos ou descrições, e não nomes próprios. Terceiro, citando o Evangelho de João, afirma que Jesus declarou ter manifestado o nome do Pai. Portanto, os apóstolos entenderam que cumprir a ordem era usar esse nome revelado, Jesus.
Essa citação, tirada diretamente da fonte, resume perfeitamente a conclusão teológica do documento. Não se trata de escolher entre os títulos e o nome, mas de entender que, segundo essa interpretação, o nome que representa a plenitude de tudo isso é Jesus. Além da interpretação bíblica, o documento busca apoio em registros históricos. A ideia é argumentar que essa visão não é apenas uma teoria, mas que reflete a prática original da Igreja, uma prática que, segundo a fonte, foi alterada com o tempo. A fonte cita a conceituada Enciclopédia Britânica para sugerir que houve uma mudança histórica na fórmula do batismo. A alegação, com base nessa referência, é que a fórmula que menciona Pai, Filho e Espírito Santo se tornou padrão mais tarde, lá no segundo século, por influência da Igreja Católica. E aqui temos outra referência externa para reforçar o argumento. A fonte usa a Enciclopédia de Religião Caney para conectar a mudança na fórmula do batismo ao desenvolvimento formal da doutrina da Trindade, argumentando que a prática original, antes disso, era diferente. O documento não se baseia numa única referência, mas apresenta várias citações de diferentes enciclopédias e dicionários de história. O objetivo é construir um caso sólido de que a prática apostólica, como ela descreve, é historicamente reconhecida por várias fontes como a mais antiga e original. Então, depois de analisar os textos bíblicos e as referências históricas, como é que o documento consolida seu argumento e apresenta a conclusão final? Vamos resumir os pontos principais que nos trouxeram até aqui. E esta é a conclusão final, a chave que, segundo a fonte, resolve a contradição inicial. O documento argumenta que não há contradição nenhuma. A prática dos apóstolos não foi uma desobediência, mas sim o cumprimento exato da ordem de Jesus, com o entendimento que eles receberam do Espírito Santo. Em resumo, a análise apresentada no documento Batismo nas Águas se baseia nestes pilares: um padrão consistente de batismo em nome de Jesus no livro de Atos, a interpretação da palavra nome no singular como a chave para tudo, o uso de fontes históricas para apoiar a ideia de uma prática original e, por fim, a conclusão de que este é o único modelo de batismo apresentado na Bíblia. Ao apresentar todo esse argumento, o documento Batismo nas Águas levanta uma questão muito maior, que ecoa através da história e que fica para a nossa reflexão. Na busca pela prática autêntica da fé, o que deve ter prioridade? A tradição estabelecida ao longo dos séculos ou a interpretação direta dos textos fundadores, como a que acabamos de analisar? A resposta para essa pergunta continua a moldar o cristianismo até hoje.